Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz do Senhor. Amém. Aleluia. Muito bom estar aqui essa noite. Muito bom ter vocês aqui essa noite. Amém. A igreja é feita de pessoas. Amém. Então é importante que nós estejamos aqui para cultuar ao Senhor e para que possamos crescer em comunhão. O escritor aos Hebreus, quando ele vai exortar sobre a importância de manter a confiança e a fé em Deus, ele fala no capítulo 10: não deixem de congregar, como é costume de muitos. Ou seja, não podemos deixar essa boa prática de que estar na igreja em comunhão com nossos irmãos. Mas eu tenho meu devocional em casa, mas eu oro em casa, mas eu leio a Bíblia em casa. Amém, amados? Isso é muito bom, mas isso é uma parcela das bênçãos que o Senhor tem para te oferecer. Você pode estar acessando o todo, e o todo inclui estar aqui reunido na igreja, amém? Então é importante, é saudável, é necessário para nós, como filhos de Deus, estarmos aqui nessa noite, estarmos aqui nos cultos em que todos pudermos vir para estar invocando o nome do Senhor e recebendo direções específicas, amém? Então, amados, a palavra está no meu coração que o Senhor trouxe, é como se fosse uma continuidade do que nós pregamos no domingo passado. Fiquei muito feliz porque já vi que já venderam um livro lá do Como Ser Guiado pelo Espírito, amém? Então, sinal de que pegaram a mensagem e vamos pôr em prática, amém? Mas, amados, aquilo que o Senhor estava falando conosco no último domingo sobre a importância de você ouvir a voz do Espírito e ser guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor falou ao meu coração para estarmos trazendo aqui nessa noite, estamos no culto e ceia, mas falando alguns ensinamentos sobre a importância de confiar em Deus, porque eu preciso ouvir a voz do Senhor, mas eu preciso confiar no Senhor e seguir o que Ele está ordenando, amém? E como nós vamos ver na leitura do texto, é importante nós entendermos, alguns textos bíblicos aqui, que você pode até de fato começar a crer em Deus, mas a confiança é algo que pode ser perdida, e nós precisamos ter diligência para não perdermos a confiança no Senhor, amém? Então, amados, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de 2 Crônicas, a partir do versículo 14, no capítulo 14, a partir do versículo 1, diz assim: quando Abias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho, estou lendo na NVT, amém? Asa foi o seu sucessor. Houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Removeu os altares estrangeiros e os santuários idólatras, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedecesse às suas leis e aos seus mandamentos. Asa também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Assim, o reino de Asa desfrutou um tempo de paz. Então, amados, o que nesse contexto está falando aqui histórico da Bíblia? Nós estamos falando do rei Asa, que é o rei de Judá. Quando a gente vai ver que quando há o reinado de Davi, que é sucedido por Salomão, Salomão governa por mais de 40 anos, por um período de maior paz e prosperidade que haveria de existir no reino de Israel. Mas a Bíblia revela que nos últimos dias Salomão faz coisas que não agradam ao Senhor, e ele entrega o seu reinado ao seu filho, que chama-se Roboão. E a Bíblia fala que Roboão era muito arrogante, e a arrogância de Roboão fez com que Jeroboão, que apesar do nome ser parecido, não tem nenhum parentesco, Jeroboão foi líder dos exércitos de Davi e de Salomão, e Jeroboão, por consequência, ele não aceita a forma ditatorial em que Roboão queria governar o reino de Israel. Ele junta as 10 tribos de Israel e faz um insume contra o reino de Judá. O reino de Judá, na verdade, vai se dividir, e o reino de Israel vai ser o reino de Israel do norte, ou o reino de Israel, e o reino de Israel do sul, ou o reino de Judá. No de Judá, juntam-se as duas menores tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E as demais tribos, as 10 outras tribos, ficam mais ao norte. Isso é importante a gente entender, porque ao longo da leitura de vários textos da Bíblia, você vai ver 2 reis em Israel, você pode se confundir. Acabe e Josafá, mas como é que pode? 2 reis no mesmo reinado, né?
A Bíblia fala que dois reinos juntos não podem subsistir, como é que é isso? Então, só para você entender, e que muitas vezes esses reinos de Israel do norte e do sul, o reino de Israel e de Judá, eles, por muitas vezes na Bíblia, passam a ser aliados, e algumas vezes eles são inimigos. Inimigos de um tentar destruir o outro mesmo. Então é importante a gente entender esse contexto histórico. Então a Bíblia fala aqui que Asa vem da linhagem de Davi, do trono de Davi, é da linhagem da tribo de Judá, e aí Asa assume o reinado. E o que é que Asa faz no começo do seu reinado? Ele derruba toda a idolatria que existia naquele reino e passa de fato a conclamar o povo a adorar a Deus. E a Bíblia diz que a consequência disso é o quê? Anos de paz. A Bíblia relata aqui que os 10 primeiros anos de Asa foram anos de paz. Por quê? Porque ele estava de fato destinado a ouvir a voz do Senhor. Então, amado, o primeiro mandamento que a gente consegue extrair de ensinamento aqui nesse texto é: quando eu obedeço, quando eu escuto a voz do Espírito e obedeço aquilo que o Senhor determina, eu vou desfrutar de paz, independente do que as circunstâncias apontarem. Porque paz não é ausência de guerra, mas paz é você ter confiança de quem você serve, não vai deixar você à toa. Quando a Bíblia fala em Isaías, no capítulo 41, quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. Quando você passar, ou seja, Deus está falando para mim e para você, você vai passar por momentos difíceis na sua vida. Agora, o que ele está falando aqui é o quê? É paz, é preservação. É você passar por meio da tribulação, mas você não ser prejudicado. É você passar por meio de uma situação de caos e você não ser atingido. Então, quando eu decido fazer por isso que é importante a gente entender que quando eu escuto a voz do Espírito e decido seguir a voz do Espírito, eu necessariamente vou desfrutar de uma paz. Amém? Que é a paz que o próprio Cristo fala: essa é a paz que eu tenho, a paz que eu vos dou. O mundo não a tem, o mundo não dá. Então, amados, é a paz que ele mesmo fala que excede, ou seja, que é muito além de todo e qualquer entendimento e compreensão. É a paz que está todo mundo na sua casa, endividado, e você está tranquilo, porque você sabe que a tua provisão não vem do teu salário, a tua provisão vem do Senhor. Amém? Então, amados, continuando na leitura, a gente vai ver o que a Bíblia fala. E no versículo 6, diz que nesse período ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhes deu descanso. Existe um descanso no Senhor, amém? E eu e você precisamos entender que Deus quer que você desfrutemos desse descanso. Agora, uma coisa interessante aqui que a gente vê é que Asa não deixou de fortificar as cidades. Ou seja, aquilo que compete a mim e a você fazer, nós precisamos fazer. Se nós queremos desfrutar de uma vida plena em saúde, nós precisamos ter os cuidados necessários em saúde. Amém? Você precisa ter uma boa alimentação, você precisa praticar alguma atividade física, você precisa tentar colocar o teu sono rotineiro. Isso serve para mim, tá? Eu me alimento mal, eu durmo pouco e vivo uma correria danada. Mas eu estou crendo em Deus em novos tempos, amém? Mas, amados, isso é importante a gente ter essa noção. Sabe, às vezes a gente vê muito isso, às vezes a gente, né, na minha área, na área de saúde, a gente vê pessoas que procuram o atendimento e querem um remédio milagroso. Não existe remédio milagroso. O que existe é um conjunto de ações. Ou seja, o medicamento, a cirurgia, o que quer que seja feita, ela te ajuda, mas ela não é a panaceia, é a resolução de todos os males. Você precisa mudar o teu hábito de vida, você precisa mudar o que você faz, você precisa ter uma mudança naquilo que é necessário fazer. Então, o que me chama a atenção nesse texto também é que a Bíblia diz que Asa fortificou as suas cidades, ou seja, ele confiou no Senhor, mas não deixou de fazer aquilo que era necessário fazer. Mas, veja o que ele continua falando. Asa disse ao povo de Judá: vamos construir essas cidades e fortificá-las com muros, torres, portões e trancas. A terra ainda é nossa, porque buscamos o Senhor nosso Deus, e Ele nos deu descanso de todos os lados. Assim eles prosseguiram com os projetos e os concluíram com êxito. Então, amados, tudo aquilo que eu e você empenhamos em fazer com a obra do Senhor tem que ser concluído com êxito.
Então Deus nos dá uma direção, escutamos a voz de Deus, entendemos e discernimos a voz do Espírito, entendemos qual que é aquilo que devemos fazer, mas nós precisamos cumprir até o fim. Nós precisamos lograr essas ações com êxito. A Bíblia diz que, porque Deus nos deu descanso de todos os lados. Amados, Deus de fato tem nos dado descanso de todos os lados. Veja a situação que nossos irmãos estão passando no Rio Grande do Sul, amados. A igreja se levantando em oração, estamos visto como o papel da igreja tem sido primordial nessa época, mas nós precisamos intensificar nossas orações, e nós precisamos mais ainda, amados, entender que há sim um descanso da parte do Senhor, mesmo em meio àquele caos. E que nós precisamos, como igreja, nos levantar, não só em oração, mas em doações e contribuições, por entender que somos a resposta da oração em meio a tempos difíceis. Porque, novamente, há um descanso em meio às tribulações. Então vamos lá, e ele continua falando isso. No versículo 8 ele fala que o rei Asa tinha um exército de 300 mil guerreiros da tribo de Judá, armados com escudos grandes e lanças. Também tinha um exército de 280 mil guerreiros da tribo de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Os dois exércitos eram formados por homens valentes. Então ele tinha aqui em torno de quase 500.000, né? Quase 500 mil soldados. No versículo 9 fala que certa vez um etíope chamado Zerá atacou Judá com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Ou seja, tinha o dobro do efetivo do que o reino de Judá possuía. E aí ele fala, avançaram até a cidade de Maressa, de modo que Asa saiu com seu exército para a batalha no vale ao norte de Maressa. Amados, a gente vê aqui que existe uma desvantagem numérica muito clara. O exército etíope era mais do que o dobro do exército de Judá. Mas mesmo assim, Asa não se acovardou. Ele foi para cima, ele partiu para a batalha, porque ele sabia o Deus a quem ele servia. Ele entendia que havia recebido do Senhor uma instrução, ou seja, nós não podemos olhar para as dificuldades e as impossibilidades e parar Deus, porque, amados, quando fazemos isso, estamos dizendo a Deus que Deus não é capaz de resolver os problemas. Nós precisamos entender que para Deus não há nada impossível. Agora, não é só entender de fato, mas é viver isso. E como é que eu vivo isso? Confiando no Senhor de forma inquestionável. É você ter a convicção de que quem te chamou foi o Senhor, e você dali não arreda o pé e ponto final. Então o que ele falou foi o seguinte, a Bíblia fala que no versículo 11, então Asa clamou ao Senhor seu Deus, ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos, em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não permitas que simples homens prevaleçam contra ti. No versículo 12, então o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e do exército de Judá, e eles fugiram. Asa e seu exército perseguiram até Gerar, e caíram tantos etíopes que nem conseguiram se recuperar. Foram destruídos pelo Senhor e por seu exército. E os soldados de Judá levaram grande quantidade de despojos. Enquanto estavam em Gerar, atacaram todas as cidades da região, e o terror do Senhor veio sobre o povo dali. Como resultado, os soldados de Judá levaram muitos despojos também nessas cidades. Então, veja só o que ele está falando aqui, amados. Está falando que o rei Asa faz uma oração ao Senhor, dizendo, Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és o Deus que vai adiante de nós. Isso reflete o que, amados? Confiança no Senhor. Confiança no Senhor. E ele fala uma coisa interessante, quando ele diz assim, ó, em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Amados, isso é convicção de ser guiado pelo Espírito.
Quando eu faço as coisas guiado pelo Espírito do Senhor, no nome de Deus, pelo nome do Senhor, ou seja, através do que Ele tem me orientado, ou seja, pela sua palavra, ou seja, por um testemunho interior, ou por uma consciência, ou por uma interpretação de uma oração em outras línguas, a gente falou na ministração passada, mas, enfim, quando há uma direção clara do Espírito, nós precisamos entender que estamos ali em nome do Senhor, e o próprio Deus é que se encarrega de resolver os problemas. A Bíblia está falando aqui que foi Deus, não foi o exército de Asa que derrotou aqueles etíopes, foi o próprio Deus. Então, amados, eu imagino uma cena de uma guerra em que você está na frente do pelotão de batalha, em que você vê mais do que o dobro de pessoas na sua frente, mas o rei estava lá atrás, porque os reis naquela época iam às guerras, então o rei estava lá atrás, estava dizendo, ó Senhor, Tu é quem vai adiante de nós, e naquele momento, amados, vem um anjo, vem como a Bíblia fala que foi com o exército de Faraó, destruindo aquele exército inteiro de inimigos. Imagina aquela cena, amados. A Bíblia diz que os etíopes correram, e não só isso, como está falando aqui no final do texto, o terror, ou seja, a notícia do que Deus havia feito, correu às regiões inteiras, aquelas nações inimigas fugiam, porque elas diziam, com aquele povo nós não podemos nos meter, o Deus dele é muito poderoso, não há quem resista a esse Deus, não há quem consiga impedir o que aquele povo vai fazer, porque o Deus deles é maior do que toda e qualquer situação. Então a gente vê um rei que estava partindo para uma guerra praticamente fadado ao fracasso, e que volta com um exército ileso, e além disso, rico, cheio de tesouros de guerra. Isso só pode ser o Senhor, amados. Isso reflete a confiança no Senhor. Quando nós entendemos a direção que vem do Senhor, nós confiamos nele, nós precisamos descansar, porque existe um descanso no Senhor que nos impede de ficar aflitos mediante essas situações. Nós tivemos no domingo passado o testemunho poderoso que a dona Bilia contou aqui. Amados, que testemunho lindo. Isso reflete intimidade e reflete confiança no Senhor. E isso, amados, é uma prova daquilo que Deus pode fazer. Mas Deus não só vai fazer na vida dela, vai fazer na vida de qualquer um dessa igreja que se disponibilizar em escutar a voz do Senhor, em obedecer e confiar nele. Porque Deus não faz acepção de pessoas, essa disponibilidade está para todos nós. Agora, amados, nós precisamos entender que vemos a história de Asa, uma história belíssima, mas eu quero que você vá agora para o capítulo 16, diz assim, 2 Crônicas 16, 1, no 36º ano do reinado de Asa. Então, vamos fazer uma conta matemática aqui rápida. A Bíblia fala que os 10 primeiros anos foram anos de paz, no 10º ano de reinado dele ele enfrenta os etíopes, e depois no 36º ano ele vai enfrentar uma nova batalha, ou seja, ele desfrutou aí, estamos falando de 35 anos de reinado, desses 35 anos de reinado, desde aquela batalha contra os etíopes, desde aquele milagre que foi feito, passaram-se 25 anos de plena paz em Israel, no reino de Judá, perdão. Mas a gente observa uma coisa, no 36º ano, ou seja, passado 25 anos depois daquilo que ele havia feito naquela intervenção, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Lembra que a gente tinha falado no começo da pregação, o reino de Israel, algumas vezes entrava em hostilidade contra o reino de Judá, e aquele reino de Israel do norte resolve sitiar e tentar derrubar o reino de Judá, que era governado por Asa. Aí no versículo 2, a Bíblia diz, em resposta, Asa removeu a prata e o ouro dos tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Enviou a prata e o ouro a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com a seguinte mensagem: façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre seu pai e o meu. Envio-lhe prata e ouro. Rompa o seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os comandantes do seu exército para atacar as cidades de Israel.
Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Bet e Maaca e todas as cidades de Naftali, que serviam como centros de armazenamento. Quando Baasa, rei de Israel, soube do que havia acontecido, abandonou o seu projeto de fortificar Ramá e parou todas as obras por ali. Então o rei Asa ordenou aos homens de Judá que levassem embora as pedras e a madeira usada por Baasa para fortificar Ramá. Asa empregou esses materiais para fortificar a cidade de Geba e Mispá. Então, amados, veja que coisa interessante. A Bíblia relata que o rei Asa se viu numa situação de uma nova crise militar. Existia uma guerra que estava para estourar. O rei de Israel, o reinado de Israel, era muito maior do que o reinado de Judá. Afinal, eram 10 tribos contra 2 tribos. E essas 2 tribos eram as menores tribos de Israel. Original, né? Da época de Salomão e Davi. Então, o que a gente percebe? Naturalmente falando, Asa estava perdido, mais uma vez. E além disso, não bastasse o exército de Israel ser um exército maior, ele ainda fez um acordo com o rei da Síria para ajudar a destruir o reino de Judá. E aí o que é que o rei Asa faz? Ele pega os tesouros do reino, manda uma mensagem para o rei da Síria e fala assim: olha, desfaz o acordo com ele, faz o acordo comigo, estou te dando esse ouro aqui e tal, me deixa quieto aqui e ele passa a ser o teu inimigo. Se você for ver, a Bíblia diz que não há um confronto, né? O rei da Síria aceita a proposta, o acordo, Israel bate em retirada, ele desmonta a fortificação de Ramá, aquela cidade que estava sendo erguida, e fortifica as outras cidades dele. Ou seja, apesar dele ter tido um gasto, tirando os despojos, né, tirando toda a riqueza do reino e transferindo para lá, para a Síria, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de todo um transtorno que uma guerra traz, de baixa de homens, de civis e tudo mais, ele evitou tudo isso. Olhando só por aqui, a gente pode parar e dizer o seguinte: nossa, ele foi realmente um homem sábio, né? Quanta sabedoria. Ele conseguiu de forma diplomática resolver o embate sem derramar uma gota de sangue. Mas, amados, perceba o que vem na sequência, no versículo 7. Por esse tempo, o vidente que ele quer dizer aqui é profeta, amém? O profeta Hanani foi a Asa, rei de Judá, e lhe disse: uma vez que você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor seu Deus, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios e ao seu exército enorme com todos os seus carros de guerra e cavaleiros? Naquela ocasião, você confiou no Senhor e ele os entregou em suas mãos. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a ele. Como você foi tolo, de agora em diante haverá guerras contra você. Amados, veja que palavra do profeta está trazendo. Asa, no auge da sua sabedoria, e a gente vê isso quando a Nelly estava falando sobre dízimo e oferta, quando vai ler o que Salomão instrui no capítulo 3 de Provérbios, quando ele fala o quê? Confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie, não se estribe, não baseie as suas ações no seu próprio conhecimento. O que o Asa fez aqui foi justamente isso. Ele apoiou as suas ações no seu intelecto. Ele fez aquilo que era mais fácil, aquilo que era mais intelectualmente falando, mais demandável, e esqueceu do detalhe mais importante: confiar no Senhor. E aí a Bíblia fala: olha, porque você fez isso. Tem uma versão que fala, acho que é uma da revista atualizada, ela fala: o rei da Síria escapou da sua mão. Ou seja, é uma questão de tempo para ele te trair e voltar a vir para te destruir. Mais do que isso, o que ele está falando é o seguinte: é que os olhos do Senhor estão andando por toda a terra. E tem muita gente que não entende o que esse versículo está querendo dizer. Porque se o olho do Senhor está procurando, porque ele é onisciente, como é que procura? Não, amados. O que está falando são de pessoas que têm disponibilidade para confiar em Deus plenamente, sem qualquer dúvida. É confiar em Deus
independente de. É ter a convicção de que se Deus está mandando fazer, vai dar certo. Possa ser que inicialmente, possa ser que durante a jornada, possa ser que durante o trajeto haja deserto, haja dificuldade, haja tempestade, haja transtorno, haja tribulação, mas eu sei que o meu final está garantido, o meu sucesso está garantido no Senhor. Nós precisamos começar a compreender e ter um despertar nisso. Amados, não está errado você agir para tentar resolver uma situação com o teu conhecimento, não está errado. Não está errado quando uma situação ruim chega para você, você ser uma pessoa proativa de tentar resolver e minimizar os danos, não está errado isso. O errado é quando fazemos isso confiando unicamente em nós mesmos e esquecendo que nós dependemos do Senhor. A maior prova de confiança perante o Senhor é quando nós entregamos a nossa vida e dizemos: Pai, Tu és o meu dono, Tu és o meu amo, Tu és o meu Senhor, eu confio em Ti. Independente de, Pai, se o Senhor falou, eu não vou arredar o pé daqui, eu vou permanecer, porque eu sei que tem algo para mim aqui. É isso que o rei Asa não conseguiu perceber. E é isso que o profeta está lembrando a ele: olha, lembra que a situação dos etíopes pelo qual você passou foi muito pior, mas a sua atitude naquela época foi a atitude correta, de se entregar ao Senhor e confiar plenamente nele. Agora você está depositando a sua confiança em quê? Na força do seu braço. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, Moisés, quando está alertando ao povo sobre quando eles chegariam na terra de Canaã, Deus falava a eles e dizia: olha, quando vocês estiverem lá, depois de vocês terem edificado boas casas, terem boas moradias, terem prosperado, não digam que foi a força do meu braço que me adquiriu essas riquezas. Antes lembrem-se de que é o Senhor quem os dá tudo o que vocês têm. Amados, não é errado você ter planejamento financeiro, pelo contrário, é bíblico isso. José no Egito, há uma recomendação, onde ele tem um sonho, ele chega para Faraó e fala: olha, vai vir tempos de bonança, vai vir tempos de seca, guarda, para quando vier a seca você não ter falta. Não é errado você trabalhar com uma reserva técnica, não é errado você ter uma poupança, você ter um planejamento, Deus não é contra isso. O que Deus não aprova é quando eu e você dizemos: sem isso aqui eu estou perdido. Se eu consumir a minha reserva financeira, eu estou perdido. Se eu perder a minha casa própria, se eu perder, eu estou perdido. Eu não vou saber mais o que fazer. Não, amados. O que eu e você temos que dizer é: não importam as circunstâncias, não importa aquilo que se levante contra mim, eu tenho um Pai que cuida de mim. É o que o profeta Abacuque fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que sejam exterminados todos os gados, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha salvação. A Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Ei, quem confia no Senhor, descansa. Confiar no Senhor requer algo chamado descanso. Existe um descanso que vem do Senhor. Esse é o mesmo entendimento do papel que a graça tem em nossas vidas. Quando você compreende a graça de Deus que age sobre nós, você simplesmente descansa. Por quê? Porque você sabe que você está protegido na sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que aos seus ele dá enquanto dormem. Ou seja, Deus não quer você preocupado, Deus não quer você perdendo noite de sono, Deus não quer você arrancando os cabelos dentro de casa sem saber o que fazer, Deus não quer você gritando assim: Deus, está vendo o que está acontecendo? Não, Deus quer que você simplesmente descanse. Existe um descanso no Senhor.
Aí o rei Asa experimentou de um milagre, mas esqueceu. Amados, deixa eu te falar uma coisa, é possível, e não há prova maior do que isso, que nós olhamos o povo de Israel. A Bíblia fala em Romanos que todas as coisas quanto foram escritas nesse livro estão ali para o nosso entendimento. Então, aquele povo de Israel é para nós um modelo de entendermos que é possível sim você desfrutar de milagres e poder e mesmo assim endurecer o coração. Por isso que nós lemos aqui no culto passado o que o escritor aos Hebreus fala: olha, quando escutarem a palavra do Senhor vosso Deus, não endureçam o vosso coração, porque é possível você ver, imagina só, está no deserto, maná cai do céu. A Bíblia fala, amado, que o maná era uma coisa que ninguém havia conhecido. Então veja só a exclusividade, você está comendo um pão em que o padeiro é o próprio Deus e os anjos. Vê que coisa poderosa. Naquela época não tem nem iFood, eu já estava distribuindo assim, ó, fazendo pingar sobre você. Só precisava abrir a boca, ó, e comer. Vê que milagre maior que é esse? Aí o povo reclama que não tem carne. A Bíblia diz que Deus faz cair carne do céu. A Bíblia fala que depois que Deus vai e manda soprar codornas para aquele povo, para alimentar aquela multidão. Coluna, né? Uma nuvem protetora sobre o sol escaldando o deserto. Coluna de fogo protegendo durante a noite. Amado, roupa que não estraga. Depois tem as serpentes abrasadoras que vêm sobre o povo lá. Milagre após milagre. Algo que brota da rocha. Um monte de coisa. Mesmo assim o povo endurece o coração. Isso é um alerta para nós. Amados, não é errado queremos desfrutar de milagres da parte do Senhor. Não é bíblico que Deus está fazendo em nosso meio. Porém, milagre não quer dizer que eu e você estamos condicionados a viver uma vida de fidelidade ao Senhor no que diz respeito à fé em Deus. Porque a gente vê aqui um rei que testemunhou do milagre poderoso, mas 25 anos se passaram e ele esqueceu de como operava perante o Senhor. Ele esqueceu como é o modus operandi da fé. Como é o modus operandi da fé? Eu criei, eu falei, ponto final. Essa é a confiança em Deus. E não só isso, a Bíblia fala no versículo 10, que Asa se irou tanto com o profeta, por lhe ter dito isso, que mandou prender e colocá-lo no tronco. Ainda nessa época, Asa também começou a oprimir duramente alguns do povo. E aí como é que acaba o reinado de Asa? Um rei que começou poderoso em Deus, acaba dessa forma. A Bíblia diz que no versículo 11, os demais acontecimentos do reinado de Asa, no início ao fim, estão no livro dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés, ou seja, 3 anos após esse episódio, ele é atacado por uma enfermidade nos pés. Embora a doença fosse muito grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, morreu e se reuniu aos seus antepassados. O que a Bíblia está falando aqui, amados, não é que é errado você procurar ajuda. Não é errado você procurar um médico. Não é errado. A medicina é um dom que Deus deu, que dota os médicos para isso, inclusive é um chamado que eu acredito que existe sobre a minha vida para ajudar muitas pessoas. Agora, nós precisamos entender que a confiança não é para estar unicamente no médico. Porque eu já vi tanto milagre acontecer dentro da minha profissão, que a minha mente dizia, vai morrer, não vai dar certo, já era. Mas eu decidi confiar no Senhor e acreditar, e a pessoa recuperou tudo, sem sequela nenhuma, onde pela medicina, pelo meu conhecimento, era impossível. E aí? Vai explicar um negócio desse? Vai tu, com o teu entendimento, e eu com o meu entendimento, querer explicar? Você fica doido. Agora, quando há uma convicção do Deus a quem nós servimos, é maior do que toda e qualquer circunstância, meu amado, não há quem possa nos impedir. Porque nós estamos aqui, não é por nós, é em nome do Senhor. Foi o que Davi falou para o gigante, para Golias. Deus não falou para ele, olha, Davi não falou para ele, olha, eu vou a você em nome do rei Saul. Não, eu vou a você em nome do rei. Não, você se levanta contra, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Eu não vou em nome da funda, eu não vou em nome de uma lança, eu não vou em nome de uma espada. Não, eu vou em nome do Senhor.
Ou seja, Davi estava dizendo, olha, eu não dependo das condições humanas e naturais para agir, eu dependo do Senhor. Então, amados, o que Deus quer nos alertar nesta noite, ainda mais num culto de ceia, é que entendamos que houve um sacrifício, houve a inauguração do ministério do Espírito Santo em nossas vidas, houve um tempo de dispensação, de ouvirmos a voz do Senhor, mas nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar no Senhor, porque o Espírito Santo ele está aqui para isso. Essa obra redentora de Cristo na cruz, que nós vamos celebrar aqui nessa noite, é justamente para isso, para nos fazer entender que precisamos depositar a nossa confiança em Deus, não nos homens. Mais uma vez, não é errado você se planejar, não é errado você ir médico, não é errado nada disso, não é você ter uma opinião natural, tirar uma opinião com um advogado, com um jurista, não é errado. É inclusive salutar, é bíblico, é prudência. Porém, Deus está falando para você, não apoie unicamente nisso, olhe para mim, existe em mim um descanso em meio a essas tribulações. Há no Senhor um descanso. E como o Asa falou no capítulo 14, é um descanso que vem por todos os lados. Ou seja, é como se você estivesse numa redoma. Pode estar, como diz popularmente, falando, a casa caindo para todo mundo. Mas para você não. E onde você olha, você vê paz. Onde você olha, você vê descanso. Onde você olha, você vê, essa tribulação não me toca. A Bíblia fala que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 do outro lado, mas eu não serei atingido. É proteção que vem do Senhor, preservação. Mas mais do que isso, o que é que se reflete o quê? Confiança em Deus. Agora, a gente não pode falar que a gente confia no Senhor, se no outro dia eu falei, não sei o que eu vou fazer da minha vida, é realmente a difícil situação, não sei o que eu vou fazer, eu estou complicado agora, rapaz, agora realmente eu estou frito, não sei mais o que eu vou fazer, e isso, aquilo, outro, meu Deus do céu, como é que vai ser, e agora, me ajuda, e não sei o quê. Isso não é confiar no Senhor. Confiar no Senhor é dizer, Pai, eu sei que naturalmente falando a coisa está feia, mas eu sei que Tu és o Deus que me livra de toda e qualquer situação. Eu vou confiar e vou descansar em Ti, porque há um descanso no Senhor. E eu, como filho Teu, vou desfrutar desse descanso. Agora, como a Annelise bem mencionou, como vai ser, o modo que vai suceder, a forma como Deus vai agir, as peças no xadrez que Deus vai ter que manipular, meu amado, não se preocupe com isso. Deixa eu lhe falar uma coisa, para você ficar bem tranquilo. Você sabe como funciona os pormenores de um ar-condicionado, por exemplo? Eu mesmo não sei. O que eu quero saber? Eu quero saber se eu aperto o botão e ele esfria. E, se possível, consumir menos energia, para a conta não ser tão cara, né? Mas o que eu quero saber é se eu ligo o bicho e o bicho está resfriando, acabou. Agora, se o bicho pega o ar a tantos graus, comprime, vai, expande, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado se quando eu ligo ele funciona. Por quê? Porque existe uma pessoa, um técnico que estuda para fazer isso, aquilo ali. E o meu papel é o quê? É desfrutar. Agora, trazendo para o reino do Espírito, o teu papel e o meu papel é apertar o botão da fé e confiar no Senhor. Como vai fazer? Quem vai operar? Quem Deus vai fazer? De onde vai vir? Não se preocupe. Não se preocupe. Mesmo se eu fosse me preocupar com reserva financeira para me manter, eu não estava nem aqui mais, já estava careca já. Graças a Deus, cabelo é uma coisa que não me falta. Então, amados, não existe da parte do Senhor isso, nós precisamos confiar nele. Independente de como de lá no Nordeste, pode o sangue dar na canela, mas você não abre mão de quem você crê. Isso é tão importante, amados, que a Bíblia já relata isso lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Abre lá comigo, isso aqui versículo é bastante conhecido. Sem fé é impossível, diga assim comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele fala, quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe, mas além disso, que recompensa, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, ele está fazendo um alerta aqui, ei, você precisa confiar em Deus. Você não pode falar só que, eu creio em Deus.
Amado, crer em Deus, até o diabo crê em Deus. Você sabia disso? O diabo sabe quem Deus é. Tanto é que o diabo morre de medo de Deus. Agora, nós precisamos entender, que a Bíblia está falando que nós precisamos entender que sem fé eu não consigo agradar a Deus. Mas mais do que isso, quando eu exerço a fé, eu preciso confiar que Deus existe. Mas mais do que isso, que Ele é o presenteador, o recompensador de todo aquele que o busca. Ou seja, eu estou procurando o Senhor, então eu vou ser recompensado. Obviamente que essa não é a minha motivação, mas eu entendo que existe da parte do Senhor sim uma bênção dispensada sobre isso. Porque lá em 1 Pedro fala, amados, sobre o papel da nossa fé. Abre comigo lá. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. A partir do versículo 8, na verdade. Embora nunca o tenham visto, ou seja, Jesus Cristo, vocês o amam. E ainda que não vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Então, amados, o objetivo meu e seu com a fé de Deus, inicialmente, qual que é o alvo final? É o quê? A nossa salvação. A salvação da nossa alma. Esse é o alvo da nossa fé. Então, assim, né? Não sei se você já fez um trabalho na faculdade, um trabalho assim, aí tem introdução, metodologia, desenvolvimento e conclusão. Aí o objetivo do trabalho. Mas aí você tem que ditar qual é o teu objetivo principal. O objetivo principal é o quê? A salvação da nossa alma. Porém, quando a gente vai fazendo um trabalho científico, a gente vai vendo que naquele trabalho vão tendo o quê? Desdobramentos. Uma coisa que a gente achava que ia ser de uma forma, a gente alcança aquele resultado, mas outros resultados vão sendo alcançados em paralelo. Da mesma forma, a nossa fé em Deus. A fé em Deus existe um resultado final, mas ao longo do trajeto existem resultados que são alcançados. Bênçãos que vêm da parte do Senhor. Salvação. É o resultado final. Mas existe o quê? Quais são essas consequências? Cura, libertação, prosperidade, provisão, proteção. São resultados que são consequentes, amados. Agora, o que ele está falando aqui é que nós precisamos, de fato, pela fé, agarrar isso e confiar até o fim. Aí volta comigo lá para o livro de Hebreus, no capítulo 10 agora. Hebreus 10, 35. Portanto, não abra mão da sua firme confiança. Ou seja, meu amado, ele está falando aqui para você, eu e você não podemos abrir mão da confiança que nós temos em Deus. Mas não é qualquer confiança, é uma confiançazinha qualquer aí, uma confiança michuruca. Não, amados, é uma firme confiança, ou seja, é uma convicção, é uma fé de você dizer assim, eu estou aqui até o final. Agora, se nós entendemos isso, é o que ele fala. Então, olha para quem está do seu lado, dê uma saculejada nela aí, né, para acordar, e diga assim, não abra mão da sua firme confiança. Não abra mão da sua firme confiança. Deixa eu falar para mim e para você, não abra mão da firme confiança. Por quê? Ele continua falando, lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Que recompensa? O que a gente leu lá em 1 Pedro, a salvação da nossa alma. Aí ele continua, vocês precisam o quê? No versículo 36, perseverar. Aí para quem está do seu lado de novo, sacuda bem ele com fé e com amor, amém? E diga assim, você precisa perseverar. Ele fala aqui, vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus? A salvação da nossa alma. Recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Quando ele está falando isso, ele está falando assim que, olha, não abram mão, ou seja, ele não está falando, irmãos, uma vez confiantes, sempre confiantes, isso não existe no reino de Deus. Ou seja, a fé, a confiança em Deus, é um exercício que precisa ser posto em prática todos os dias. Tanto é que o que é que o apóstolo Tiago fala no capítulo 1 dele?
Irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por tribulações, por dificuldades, porque é o local onde a fé de vocês vai ser exercitada, amados. É ali onde a gente vai ver se o que a gente está aprendendo vai servir para alguma coisa mesmo. É igual quando você vai, por exemplo, aprender a dirigir. Você vai na autoescola, fica lá para o senhor do lado, orientando. Aí chega na hora da prova prática. O cara bota a chave no carro da tua mãe e fala, agora vamos lá. Vamos ver se o que você aprendeu agora vai surtir resultado. Porque a gente precisa ser colocado em prática, amados. Por isso a gente tem que ter um exercício diário de permanecer firmes na confiança, na fé, entendendo o que Deus nos direcionou. Por isso que eu falei que essa pregação de hoje era uma continuidade da pregação anterior. Precisamos ouvir a voz do Espírito, mas porque ouvimos a voz do Espírito e agimos em nome do Senhor, temos que ter a confiança de que haverá resultado da parte de Deus, independente de qualquer coisa. Porque senão a gente escuta a voz do Senhor, se eu vou fazer nada disso, vou nada. Eu pregar lá para aquela pessoa, eu não vou não, mas não tem quem faça, eu morro de vergonha. Mas quando você chega, vão rir de mim, vão caçoar de mim, mas quando você diz, pai, eu vou porque eu confio em ti, e você vai lá com ousadia e começa a abrir sua boca e pregar o evangelho, vida é gerada, o Espírito Santo convence aquelas pessoas e salvação chega. Nós precisamos acreditar, confiar. E é o que o Senhor da Bruxa está nos falando. Olha, não abram mão da firme confiança, perseverem até o final. Vocês precisam perseverar. E é o que ele fala aqui, no versículo 37. Pois em breve virá aquele que está para vir. Amém? O que subir aos céus, que nós vamos celebrar hoje à noite, ele voltará. Não se atrasará. No 38 ele fala, meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, se ele retroceder, porém, não me agradarei dele. Você quer agradar a Deus, sim ou não? Vou perguntar de novo para você, sua alma ouvir. Você quer agradar a Deus, sim ou não? Sim. Então, amados, nós não podemos vacilar na fé. E aí ele encerra no 39 dizendo assim, mas nós não somos como aqueles que se afastam, ou que retrocedem para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Ei, amados, a minha e a tua alma é preservada quando resolvemos acreditar e confiar no Senhor. Quando obedecemos a voz do Senhor, sendo guiados pelo Espírito, é como o rei Asa mencionou, há um descanso que vem da parte do Senhor, por todas as partes. Há um descanso que vem da parte do Senhor. Há um descanso que vem da parte do Senhor. Há a preservação da sua alma. Deixa eu lhe falar uma coisa, amados. Deus não vai deixar com que você morra, com que você enlouqueça, com que você vá mal. Se você confiar no Senhor, Ele mesmo é quem resolverá os teus problemas. O apóstolo Pedro já falava isso, olha, lancem sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele é quem tem cuidado de vós. Ou seja, amados, joga no colo do Senhor, fala, Pai, resolve, eu não sei fazer isso não. Senhor, resolve, eu não sei como é que vai ser não. Pai, olha, Senhor, resolve, eu vou confiar e descansar. Mas apresenta as tuas causas ao Senhor, amados, e descansa. Há um descanso que vem da parte do Senhor. A Bíblia fala que o trono da graça, o véu, o Santo dos Santos, quando foi rompido, nos dá acesso a uma área em que há um descanso no Senhor. O sacrifício de Cristo foi para que você e eu desfrutássemos de um descanso que vem na parte do Senhor. Sabe por quê, amados? Sabe por que descanso? Porque, meu amado, imagina só, tu comete um pecado na antiga aliança, tu vai ficar um ano esperando para ver se o teu pecado ia ser redimido ou não. Um ano. Tu ia passar um ano de boa, tranquilo? Eu não passava. Meu Deus do céu, e agora? Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Será que vai perdoar mesmo? E se na hora o sumo sacerdote lá estiver em pecado e ele for fulminado, hein? Eita, rapaz, aí meu pecado está junto, ó. Aí eu vou para o inferno. Aí vai dar ruim. E não sei o quê. E blá, blá, blá. E não sei o quê. Aí, amados, quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, como nós vamos celebrar aqui, e rompe aquele véu,
nos dá acesso direto ao santíssimo lugar, em que você apresenta suas causas ao Senhor e você é livre de todo o pecado, você está tranquilo. Mesmo que você tenha escorregado no pecado, você, Senhor, me perdoa. E dentro de você vem a convicção, paz, descanso. Por quê? Porque eu estou salvo, porque meu nome está no livro da vida. Porque não é porque eu cometi um outro erro que o meu nome está apagado no livro da vida. Porque tem crente que acha que a obra de Cristo ela é incompleta, ou ela é dependente da minha e da sua obra. Não é, como é que a graça opera. Ela não depende de mim e da sua obra. Sabe por quê, amado? Porque se fosse assim, eu acho que tem gente que acha que é Jesus assim no trono, com o livro da vida na mão, o Pai, aliás, com a caneta lá, e os anjos do lado. Eita, Jesus, pecou ali, ó. Apaga o nome. Se arrependeu, escreve o nome de novo. Apaga o nome, escreve o nome de novo. E fica não sei o quê. Não é assim que funciona, amados. Você se converteu, você se arrependeu, você nasceu de novo, você está andando em fé com o Senhor, você vai para o céu. Ponto. Isso é a convicção que nós temos que ter. Eu vou morar com o Senhor. Acabou, pronto, acabou, ponto final. Posso morrer hoje aqui, mas eu estou convicto de que meu lugar para com o Senhor já está reservado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá comigo lá para o livro de Hebreus agora, no capítulo 10, vamos continuar lá, no capítulo versículo 1. Vai falar sobre o sacrifício definitivo de Cristo, e aí ele fala, a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesma. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que o vêm adorar. Se tivesse esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria sido desaparecida. Ao invés disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocausto, nem de outras ofertas pelo pecado. Então disse, estou aqui para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse, não quiseste sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou, aqui estou para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Então, o escritor aos Hebreus está mencionando aqui, amados, havia uma época na antiga aliança em que havia um projeto, ou seja, a lei era uma sombra da graça. É aquele velho exemplo, se você vê uma sombra, você tem uma noção do que é, mas você não tem de fato a dimensão real. Por quê? Porque não está em 3D, você não vê a textura, você não vê a cor, você só vê aquela penumbra. Mas quando é colocado diante de você o objeto real, você tem uma compreensão mais exata de quem é. Na antiga aliança, havia a necessidade da expiação dos pecados, porque o homem havia pecado contra Deus com Adão. E aí ele está falando aqui que havia a expiação dos pecados, não era por meio de sangue, era o sacrifício para lembrar o povo do pecado. Ou seja, não é que a lei é maldita, precisamos entender isso, porque se a lei é maldita e a lei vem de Deus, então Deus é maldito. Mas isso não existe. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, a lei era um diagnóstico, era um espelho que te mostrava as suas imperfeições, mas ela não conseguia corrigir as suas falhas. É igual uma tomografia. Vou fazer uma tomografia de crânio, detectou lá, tem uma hemorragia cerebral. Beleza. E aí? E agora? Vai fazer o quê? Né? Ele está falando aqui, ó, o sacrifício, o sangue derramado de touros, de ovelhas, não era suficiente para cumprir o pecado. Por quê? Porque o papel da lei não era esse. O papel da lei era mostrar ao homem que ele estava errado e que ele precisava lembrar-se de que havia uma dependência de Deus. Mas aí vem Cristo, no seu sacrifício, e quando ele faz isso, ele extermina tudo isso, porque o sangue dele, sim, esse era capaz de apagar todos os pecados.
e como a gente bem leu aqui, e de uma vez por todas foi aniquilado. Naquela época, amados, quando houve isso, houve a inauguração do tempo da graça. O homem deixa de ver as suas imperfeições, porque a lei mostrava que eu era incapaz, mas a lei não me dava a condição para eu superar essa incapacidade. Mas quando vem a graça, é quando ele fala com Paulo: a minha graça te basta. E o meu poder se completa, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aquilo que a lei não era capaz de fazer, agora, se eu antes pecava, eu sou livre do pecado. Se antes eu pecava por meio da lei, eu não conseguia, eu sabia que eu estava errado, mas eu não conseguia me corrigir. Por meio da graça, eu tenho uma arma, eu tenho um diagnóstico, eu tenho agora não só o diagnóstico, mas eu tenho uma cura para a doença. Então a lei mostra a doença, mas não me dá o remédio. A graça, além de mostrar a doença, me dá o remédio e me cura por completo. Essa é a obra redentora de Cristo. E amados, é uma obra, como nós temos aqui, em definitivo, ou seja, de uma vez por todas. Não é necessário mais que eu e você subamos ao monte, a não ser que você queira desfrutar de uma paisagem para adorar o Senhor. Aí é uma coisa sua com você mesmo. Você não precisa subir no monte, você não precisa ficar ajoelhado no milho, você não precisa fazer por meio de obras naturais, porque o sacrifício ele foi único, foi completo, ele foi inegociável. E estamos aqui nessa noite para celebrar isso, para trazer à memória, porque há um mandamento, como Paulo menciona lá em 1 Coríntios capítulo 11, em que ele fala que recebeu do Senhor, que também vos entreguei, na noite que foi traído, tomou o pão, e ele inaugura a época da nova aliança, da aliança de sangue, da dispensação da graça, do ministério do Espírito Santo. Quando ele faz isso, ele está dizendo: façam isso em memória de mim, ou seja, lembrem-se que o pecado de vocês foi pago pelo meu sacrifício, e que vocês não precisam mais de impedimentos algum para acessar o trono da graça. Vocês não precisam mais de impedimento algum para acessar o santíssimo lugar. Vocês não precisam mais de impedimento algum para se achegar a Deus, para desenvolver o quê? Intimidade. Porque volta a restaurar aquilo que era o plano original de Deus lá no Éden. O que era? Comunhão e intimidade, amados. O pastor Luciano Subirá fala uma coisa que eu acho interessante. Ele fala: mas Deus ele gosta tanto de intimidade com o homem, que nem a lua de mel ele respeitou de Adão e Eva. A Bíblia fala que todos os dias à tarde ele vinha no jardim para conversar com o homem, para desenvolver o quê? Relacionamento. E a obra redentora de Cristo na cruz tem esse papel, nos restituir a condição de filhos de Deus, para que possamos desenvolver intimidade. Amados, quem é pai, quem é mãe aqui sabe quão gostoso é quando o seu filho está do seu lado e vai falar do dia, do que ele fez, de como é prazeroso. Ó, pai, eu fiz isso, ó, eu fiz aquilo, foi muito legal, eu fiz aquilo ali, eu brinquei, eu corri, e tudo. O que é isso, amado? Comunhão e intimidade. É isso que Deus quer, de mim e de você. Comunhão e intimidade. Amém?